Oi, gente, boa noite. Boa noite, meninas. Sejam todas bem-vindas. Hoje mais um dia, né, do nosso propósito de leitura do livro de Provérbios. Hoje, dia 17 de abril de 2021, estaremos lendo, meditando e orando em Provérbios 17. E você é muito bem-vinda aqui. Deus tem uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Seja muito bem-vinda, Jace, Maria Antônia, Oséias. Estamos firmes aqui, né, Joselma? Como está sendo o final de semana de vocês? Está sendo de descanso? Como vocês estão? Betinha, seja bem-vinda. Vocês são muito bem-vindas aqui. Maria... Boa noite, queridas, sejam muito bem-vindas. Hoje estaremos lendo, meditando em Provérbios 17. Você que está chegando agora, pega sua Bíblia, papel, caneta, vamos marcar. Todos os dias eu falo isso, que para a gente ler antes, quem tiver a oportunidade de ler antes e depois acompanhar a leitura na sua Bíblia, para a gente ir desenvolvendo esse hábito mesmo, né? Da leitura da Bíblia, e aquele versículo que saltar aos seus olhos, pode ter certeza que é o versículo que Deus quer falar com você. E esse provérbio de hoje, eu até estava lendo, escrevendo, fazendo umas anotações agora. A gente vai falar principalmente a respeito de 3 temas. Então, quero que todo o tempo que a gente estiver lendo, vocês tenham isso em mente, que será sobre perdão, renúncia e decisão. Depois a gente vai falar mais especificamente, mas todo ele vai permear por essas 3 palavras: perdão, renúncia e decisão. Então que Deus possa falar conosco, abra o seu coração, a sua mente, que através dessa palavra Deus possa nos dar direção, possa falar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Para mim tem sido uma experiência muito boa, gente, estou muito feliz, está sendo uma bênção, como eu já falei com vocês antes de trazer a palavra, como Deus fala com a gente, né? E todos os dias eu já fico na expectativa, sempre esperando esse momento, que para mim tem sido muito especial. Eu espero que esteja sendo uma bênção para vocês também. Eu fico muito feliz com cada mensagem que eu recebo. Pessoas se interessando pela Bíblia, pedindo indicação de Bíblia, falando sobre um versículo que fez sentido, que trouxe muito entendimento, explicação. Então eu fico muito feliz com isso, que através desse propósito haja um novo tempo nas nossas vidas, um tempo de mais busca, de entrega, um tempo de viver os planos, os propósitos do Senhor. Tati, minha querida, minha companheira, chegou. A Tati está comigo firme também nesse projeto. Estou muito feliz por isso. Que bênção. A Angel, que bênção. Glória a Deus, né? Que Deus possa falar conosco através dessa palavra. Então vamos começar, né, meninas? Hoje sábado, que a gente possa meditar nessa palavra. Amém. Provérbios 17. Hoje eu tô voltando com a Bíblia que eu tava lendo todos os dias. Quem me pergunta é essa aqui, viu, gente? A Bíblia da Mulher, que eu tenho lido todos os dias aqui com vocês. Ontem eu tava lá no meu escritório e eu usei a outra Bíblia, mas normalmente é essa aqui. E a versão, para quem quiser saber, é a Almeida Revista e Ampliada. Também já tá toda velhinha, já tem uns 4 anos que eu uso ela. Eu gosto muito, porque como eu uso muito, parece que eu tenho mais prática de achar os textos nela. Eu entendo melhor e acho que isso reflete até na ministração. Então vamos lá. Provérbios 17. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas os corações prova o Senhor. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso
Inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá, e para onde quer que se volte terá seu proveito. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. O rebelde não busca senão o mal, por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos do que o insensato na sua estultícia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. O homem, falto de entendimento, compromete-se, ficando por fiador de seu próximo. O que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o pai, e amargura para quem o deu à luz. Não é bom punir ao justo, é contra todo direito ferir ao príncipe. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Amém, queridas? Sejam muito bem-vindas, vocês que entraram depois, Ive, Francisca, Dilene, Marisa, Dânia, Lúcia, Aparecida, Renata, Elisângela, que bênção ter vocês aqui. Então vamos lá, né, queridas? Eu separei alguns versículos aqui para que a gente possa meditar. E eu achei tão profundo, tão lindo esse provérbio, quanta sabedoria, né? Quantas palavras, quanta instrução aqui para as nossas vidas. Cada versículo assim, que a gente for lendo, ou se for algum que nós não lemos, mas que falou o seu coração, fica à vontade aqui se você quiser compartilhar. É muito bom, porque aí a gente vai acrescentando também. Mas o primeiro, assim, logo versículo 1 de Provérbios 17, eu quero que a gente medite um pouco. Olha quanto é lindo, forte, verdadeiro esse versículo, né? Que diz assim: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Então, o que quer dizer esse versículo? É melhor uma casa que tem menos coisas, uma casa mais simples, mas onde há paz, do que uma casa com muita fartura, com muito dinheiro, com muitos bens, mas que as pessoas vivem em contenda, vivem em briga. Então, olha só que lindo isso, né? O quanto que é importante a gente pensar
em ter harmonia na família, em ter paz na família, que não adianta todo o dinheiro do mundo e uma casa linda, e uma casa cheia de coisa, e muita coisa bonita, muita coisa chique, mas se as pessoas não conseguem viver em paz. Então aqui fala, é melhor um bocado seco e tranquilidade, a importância da paz, da tranquilidade, da harmonia em família, do que a casa farta de carnes, farta de coisas, né? É uma expressão isso aqui, a casa cheia de coisas, cheia de dinheiro, cheia de carnes, cheia de fartura, mas que as pessoas vivem em contenda. Então nós devemos de qualquer maneira fazer tudo que tiver ao nosso alcance para que na nossa casa seja um ambiente de paz, um ambiente de harmonia. E o quanto isso agrada a Deus e o quanto isso é bom a gente buscar criar esse ambiente. Principalmente nós mulheres, nós já lemos sobre isso, né? Que a mulher sábia edifica a sua casa. E aqui eu quero pontuar algo com vocês que eu acho muito importante, o quanto que a mulher, ela tem esse dom de ditar o tom emocional ali da casa. Nós já falamos um dia aqui sobre isso, mas eu quero ressaltar a importância de você, mulher, dar esse tom para sua casa. Se vê que as pessoas, que os ânimos estão mais exaltados, seja do marido, seja do filho, ao invés de ser aquela que potencializa isso, seja você o acalento, seja você calmaria. E nós mulheres somos mais doces, é da nossa energia feminina mesmo ter isso. Então, ter sabedoria para isso, de fazer de tudo para criar esse ambiente de paz, de tranquilidade, de harmonia, que é muito importante. Aqui na sequência, eu gostaria de ler com vocês, eu acho muito lindo esse versículo também, versículo 6, que diz: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. No versículo de ontem falava também, né, dos cabelos brancos como uma coroa de glória, e aí hoje aqui, coroa dos velhos são os filhos dos filhos, então a coroa dos velhos são os netos, e a glória dos filhos são os pais. E tem o versículo que fala também da importância, né? Que é aquilo que nós devemos honrar os nossos pais. Então, olha a importância disso, honrar, gente. O que na prática que significa honrar, né? E aqui fala que a glória dos filhos são os pais. Honrar os seus pais significa que você tem que respeitá-los, que você deve amá-los da maneira que eles são. Quantos jovens, adultos que se acham muito sábios e querem mudar os pais e acham que sabem mais e não aceitam e querem mudar a regra da casa dos pais, por exemplo. E aí, às vezes, briga com os pais por aquilo que os pais querem fazer pelos seus filhos, no caso, pelos netos. A gente tem uma regra aqui em casa que, assim, graças a Deus tem funcionado bem e eu quero compartilhar isso com vocês. A gente vê que a maneira dos nossos pais, no caso os avós, é totalmente diferente. Os avós gostam de mimar, de agradar. Então, assim, a gente coloca as regras na nossa casa, mas quando os nossos filhos estão na casa dos avós, a gente tem que permitir e respeitar que seja a regra deles. Então, um exemplo pequeno, talvez na sua casa seu filho não come doce, mas não fica criando caos por coisa pequena. Então, deixa os filhos, quando estiver na casa dos seus pais, que sejam as regras deles. Eles, pode ter certeza que eles não vão fazer nada que vai prejudicar os netos, porque os netos são a coroa deles. Então, é lindo isso. E quero trazer essa reflexão de honrar, né? A honra diz respeito a respeito mesmo, a você não querer transformá-los, não querer modificá-los, aceitá-los e amá-los como eles são. E por mais que os seus pais tenham errado, sabe? Eu sei que assim, ninguém teve uma criação perfeita. Todos nós, cada um com a sua história, mas tem coisas na nossa infância que a gente sabe que nos machucou. Mas é importante a gente entender que eles fizeram o melhor que eles puderam com os recursos que eles tinham. E quando a gente pensa dessa maneira,
a gente vê que a gente tem que honrar, isso que a Bíblia diz. Muitas pessoas ficam se apegando na mágoa, ficam querendo, mas eu sou assim porque eu fui machucada, eu fui ferida. Pensa que só o fato deles terem te gerado, terem te dado a vida, já foi algo muito grande. Então hoje você tem a oportunidade de escrever sua história, de fazer diferente, mas honra, respeita, porque eles fizeram o melhor que eles puderam com o recurso que eles tinham. E coroa dos velhos são os filhos dos filhos, então coroa dos velhos são os netos, e a glória dos filhos são os pais. Então faça tudo que tiver ao seu alcance, tudo mesmo, para ter um bom relacionamento com seus pais. E eu senti muito no coração de falar sobre isso hoje. Não queira modificá-los, não queira transformá-los, não fica se apegando nos erros. Pelo contrário, valorize o tempo que você tem com eles, ouça as histórias deles, aproveite o tempo com eles, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter para aproveitá-los, para honrá-los. Então aproveita, faça o seu melhor, deixe seus filhos aproveitarem os avós. Isso é algo muito importante. Na sequência, eu quero meditar com vocês. Eu falei que a gente falaria sobre perdão, renúncia, sobre decisão. E nesse versículo aqui, é o versículo 14, eu quero falar um pouquinho com vocês. Diz assim: como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Então aqui a gente fala sobre renúncia. Olha só, vou ler mais uma vez. Como o abrir-se da represa. Então, imagina o que é o abrir-se da represa. Assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Para que começar? Para que deixar começar aquilo que você já sabe que o fim não vai ser bom? Como diz aqui, é como abrir-se da represa. Para que deixar começar aquilo que você já sente no seu espírito que vai trazer algo mais grave? Então, às vezes, gente, começa uma rixa, uma contenda, começa com um pequeno comentário, com um clima ruim. Então, assim, a hora que você perceber isso, já seja você a calmaria. Seja você aquela que... Lembra quando a gente falou de semear contenda, que Deus abomina? Qual seria o contrário disso? Semear a paz. Então seja você aquela que tem sabedoria de sentir, de perceber a hora que vai começar uma contenda. E ser aquela pessoa que coloca... Eu já ouvi um termo que eu não lembro se foi da minha mãe ou do meu pai, que fala de colocar panos quentes, de acalmar mesmo. Então seja você essa mulher sábia, que ao invés de semear contenda, ou de ser aquela que potencializa quando alguém está com raiva e as coisas vão ficar muito piores, seja você aquela que representa a calmaria. Então, assim, não deixa, nenhuma briga começa de uma vez com os ânimos exaltados, não. A hora que estiver começando, já coloque panos quentes, já tira o foco daquela situação, volte atrás se você foi a causadora por algum motivo, mas não permita, né? Peça ao Espírito Santo a direção, o discernimento, para que você tenha essa sensibilidade. Na hora que começar, como diz aqui, desiste, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Então, logo no começo, já desiste, porque para que começar aquilo que você sabe que não vai te fazer bem, que é caminho de morte. Depois, no versículo 17, é um versículo que eu amo também, e eu acredito que vai falar muito ao seu coração, que diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Olha que lindo isso, né? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Aqui eu quero falar, quando falo em amor, gente, amor, eu quero falar de decisão. Decisão, o que significa? É a capacidade de você escolher. Decisão é isso, eu escolho. Então, assim, eu não preciso ser governada pelos meus sentimentos. Nós falamos sobre isso ontem, sobre o domínio próprio.
E isso aqui é um termo muito importante, porque quantas vezes na nossa vida tem pessoas que são especiais para nós, mas que às vezes acontece uma situação que a gente fica chateado e acaba se afastando das pessoas e acaba desistindo das pessoas. Então esse versículo vem para nos dizer o quê? Ama o seu amigo em todo tempo, mesmo quando ele errar, ama o seu amigo e na angústia se faz o irmão. Então, olha só, se você ama o seu amigo, em todo tempo, perdoando, aceitando suas falhas, porque nós também não somos perfeitas, perdoando, não desistindo das pessoas, na angústia você terá um irmão. Então, em todo tempo, ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Não desista das pessoas, aprenda a perdoar, decida amar, independente das circunstâncias. A gente às vezes desiste muito fácil das pessoas porque a gente não aceita os erros, as falhas, a gente quer que as pessoas sejam perfeitas, a gente cobra excessivamente e acaba desistindo muito fácil das pessoas. Só que aí isso faz com que a gente se sinta, né, e fica realmente cada vez mais sozinho. Então aqui essa palavra, e foi uma que Deus mais falou comigo hoje, é essa aqui. Em todo tempo ama o amigo, então não desista das pessoas, ame as pessoas, perdoe as pessoas, decida por amá-las. E na angústia se faz o irmão. Depois, mais uma vez, acho que foi ontem, né, que nós falamos sobre o coração alegre. Hoje novamente fala, versículo 22, o coração alegre, não foi anteontem, até que a gente falou do fruto do Espírito. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Olha o quanto isso é forte. E nós falamos, né, anteontem, que a alegria é um dos frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5:22. Então é algo que a gente precisa buscar em Deus. E na Bíblia, em vários lugares, fala sobre a importância da alegria. Fala que a alegria formoseia o rosto. Fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês, é entender que o dia mal vem, nós temos os nossos desafios. Eu tô aqui com vocês todos os dias, a gente conversa, a gente se torna próximo e tem sido uma bênção. Mas pode ter certeza, eu passo os meus desafios também. Tem épocas que são desafiadoras, que são difíceis. E eu sei que cada uma na sua realidade passa os seus desafios. Só que quando nós entendemos que a alegria é um fruto do Espírito Santo e que a nossa alegria vem de Deus, nós precisamos alimentar todos os dias isso. É entender que nós não precisamos ser governados pelos nossos sentimentos. Então, o que nós precisamos fazer para que flua essa alegria que vem de Deus no nosso coração, no nosso espírito? O que a gente pode fazer para que a gente seja essa pessoa alegre? Então, olha só, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, mesmo diante das circunstâncias, eu sei, assim, tem sido dias muito difíceis, quantas notícias tristes, quantas coisas acontecendo, quantas pessoas morrendo, e é realmente muito triste tudo que está acontecendo. Só que o que a gente pode fazer para, mesmo em meio... Ai, desculpa, é que eu tô sem suporte aqui, eu encostei. O que a gente pode fazer para alimentar, para desenvolver a alegria, para alimentar mesmo e entender que nós não precisamos viver pelo que nós vemos, mas vivemos por fé. Essa é a direção de Deus para a nossa vida. E entender que a alegria de Deus é o que vai fazer a diferença nas nossas vidas. E aí, quando eu falei da alegria, eu comentei com vocês da foto que eu postei. Acredito que a maioria de vocês viram. Uma foto de depois que eu conheci Jesus, e o meu olhar, e o meu semblante, de antes de conhecer Jesus. E eu vejo, gente, que o que faz a grande diferença é a paz que excede todo entendimento. É entender que vem os desafios, sim, vem os problemas. Deus não promete em momento nenhum na Bíblia que a gente não vai ter aflição. Pelo contrário, na Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
mas o que Ele nos promete é que Ele sempre estará conosco. Então isso é um refrigério, e através dessa certeza, dessa promessa, a gente pode ter alegria de saber que independente do que a gente passar, nós não estaremos sozinhos. Deus estará conosco, segurando nossa mão, nos segurando no colo. Isso é um refrigério muito grande, é motivo da gente ter essa alegria que vem de dentro, essa alegria do Senhor na nossa vida, de saber que a gente às vezes até perde o controle de situações na nossa vida, mas Deus não perde o controle, Ele está cuidando de cada uma de nós, Ele sabe sobre todos os nossos dias, e todos eles estavam escritos antes que qualquer um deles existisse. Então, fazer de tudo para buscar essa alegria. Muitas vezes eu quero compartilhar essa dica com vocês. Às vezes, assim, já aconteceu comigo, acho que até por tudo que está acontecendo, de ter algum dia, assim, tá mais angustiada, triste, às vezes não entender nem porquê. Eu acho que tem a ver com tantas notícias tristes, né, que a gente recebe, pessoas precisando de ajuda mesmo. E não tem como, a gente é humana, a gente sente. E aí, o que me ajuda muito quando vem esses momentos? Eu gosto de colocar um louvor, sabe? Eu começo a cantar, a louvar, peço para Deus ministrar, trazer alegria de volta para minha alma, para o meu espírito. Aí eu pego a palavra, leio, que seja um capítulo, mas sempre deixando louvor tocando. A gente muda o ambiente da nossa casa, a gente consegue mudar aquilo que a gente está sentindo, falar com Deus também, entregar aquilo que a gente está sentindo. Então, olha só, mais uma vez, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Sair, fazer uma caminhada, tomar sol, ouvir louvores, orar, tudo isso são coisas que podem nos ajudar a mudar o nosso sentimento. Só que o que eu vejo, às vezes, muito acontecendo, as pessoas se entregando a esse sentimento. Ah, tá triste, então não vou nem levantar, não vou fazer nada, vou ficar deitada, vou ficar na cama. Uma dica que eu já compartilhei uma vez, foi até no Instagram também, e que eu faço isso muito e ajuda demais. Às vezes, quando a gente tá chateado, tá triste, se a gente fica só em casa, só deitado, não se arruma, isso faz com que a gente se sinta pior. Então, uma coisa que ajuda muito para que a gente se sinta melhor é você tomar um banho, seca o cabelo, faz uma maquiagem, nem que seja levinha, sabe? Passa um protetor, uma base, um batonzinho. E é a maneira que você vai se ver, você já muda o seu estado emocional. Então, faça de tudo para semear essa alegria na sua vida, na sua alma, na sua casa. Eu tenho certeza que vai fazer diferença. A Angel está compartilhando aqui também, buscar focar no que é bom. Isso é gratidão, nós já falamos sobre isso aqui também. E é muito importante. A gratidão é um estilo de vida. É a gente conseguir tirar o foco daquilo que falta e direcionar para as coisas boas que a gente tem para agradecer. E pode ter certeza, sempre terá algo para agradecer, independente da situação que está acontecendo. Deus está conosco, tem coisas para a gente agradecer, seja pela nossa saúde, pelos filhos, pela nossa casa, porque não tem faltado aquilo que a gente precisa, sempre vai ter algo para agradecer. Então, tirar o foco, né? Mudar a direção daquilo que você está olhando. Depois, deixa eu ver o que eu marquei. O último versículo, 28, eu acho também esse fantástico. Na verdade, vamos começar no 27, porque os dois têm ligação. Diz assim: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Então, olha só, quem retém as palavras possui o conhecimento, e até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. Então, gente, há muito mais sabedoria naquele que consegue, porque tudo que a gente está falando vai se juntando. Então, ter domínio próprio, ouvir mais e falar menos, porque a sua chance de errar é muito menor. Então, aprender a sempre ouvir mais. Se tiver numa roda, dê oportunidade para que as pessoas falem, que você possa estar mais calado e aprendendo. Então, isso é algo que é de muita sabedoria, porque até, olha só, mais uma vez, até o estulto, quando se cala, é tido
tido por sábio. Quem retém as palavras possui o conhecimento. Então, até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. Agora, se você fala muito, a sua chance de errar é muito maior. Então, espero, né, que essas palavras falem ao seu coração. Eu gostaria que vocês compartilhassem aqui qual versículo que mais falou com você. Eu estou muito feliz por tudo que tem acontecido, por mais um dia vencido aqui, tem sido uma bênção, gratidão a cada uma de vocês que estão aqui, mesmo hoje, sábado, né, que é um dia que às vezes é mais difícil para a gente sair, porque é dia que as pessoas estão mais em família. Então, gratidão por cada uma de vocês que estão aqui. Eu vou olhar os pedidos de oração e vocês vão compartilhando aqui o versículo que mais falou com vocês e também pedido de oração, se tiver. E detalhe, as lives de ontem e de hoje não foram transmitidas no YouTube, mas eu vou subir, tá bom? As duas para lá, para ficar uma playlist, porque o que eu pensei? No mês que vem, quem quiser refazer, vai estar todas as lives gravadas, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. E a Angel falou que foi o versículo 22, a Tati também, coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos, é isso mesmo. Tem um versículo, se eu não me engano, é 1 Tessalonicenses, que diz assim: alegrai-vos sempre. Orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Então, olha que lindo. Alegria, gratidão e louvor. Olha, alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Então, alegrem-se sempre, orem sem cessar e sejam gratos, porque essa é a vontade de Deus para nós. Meditem nessa palavra, tá bom? Tenho certeza que Deus vai falar com vocês. Uma bênção ter você aqui, Joselma. Muito obrigada, Marciana. Cristiane, que bênção ter você aqui hoje, minha amiga, ao vivo. Que bênção. Uma bênção, Maria Antônia, ter você aqui também, firme no propósito, né? Glória a Deus, gente. Keninha, querida, gratidão por ter você aqui. Compartilhou que mesmo nas tempestades tem agradecido, é isso mesmo. Como eu acabei de falar, em tudo dai graças. O que significa, gente? Eu acho lindo isso. Em tudo dai graças não significa que é por tudo. É independente das circunstâncias. Então eu agradeço não pelo que eu estou passando, mas em meio às turbulências, em meio às provações, é confiar que Deus está no controle, então nós podemos agradecer independente da situação, amém? Alegria do Senhor é a nossa força, Tati. Tati falou também, tem a ver com o fruto do Espírito Santo para ter domínio próprio, é isso mesmo. Deus tem falado muito a respeito do domínio próprio, isso mesmo, que bênção. Keninha tá pedindo oração pelo filho, que tá muito angustiada, agoniada, que nenhuma notícia, tá sem informação, nós estaremos orando. Amém, queridas. Vamos orar então, né? Amém. Tati tá pedindo oração também, a Luciede. Marisa, querida, que bênção. Amém. A Angel pedindo oração. Ok, vamos orar. Peço a cada uma de vocês que aí onde vocês estão, que você possa estar orando, intercedendo, apresentando cada um desses pedidos, né? A palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali Ele estará. Diz também que tudo que pedires, crendo, recebereis. Então vamos crer no milagre, vamos crer que Deus está conosco, nós não estamos sozinhas. Eu aprendi com meu amado pastor Job que tudo pode ser mudado pela oração, é algo que eu creio. E a gente precisa crer nisso, que a oração tem poder, senão não teria sentido. Então a oração pode transformar a nossa vida, pode transformar essa situação.
e pode transformar a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui, que foram apresentadas aqui. Nós estaremos orando, amém? Eu te rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque o seu amor e a sua misericórdia não tem fim. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia aqui. Eu te agradeço por cada uma das minhas irmãs que aqui estão, por cada família aqui representada, Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui mais uma noite reunidas, Senhor. Nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas o Senhor nos trouxe aqui para falar da sua palavra, para buscar sabedoria, para buscar entendimento, para buscar direção daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu te louvo, Senhor, porque pelos olhos da fé eu vejo milagres, Senhor. Eu vejo que nós não sairemos desse propósito da mesma maneira. Eu vejo, sou imensamente grata por tudo que o Senhor tem feito nesses dias, tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. E nesse momento, Senhor, eu me coloco na sua presença para interceder por cada um desses pedidos que foram colocados aqui. O Senhor sabe a necessidade de cada uma das suas filhas, o Senhor sabe o quanto que essas pessoas têm clamado, têm sofrido, Senhor. Então eu te peço, no nome santo do Senhor Jesus, vem de encontro à necessidade de cada uma delas. Vem de encontro, Senhor, a cada um desses pedidos. Acalma, Senhor, o coração aflito dessas mães, dessas esposas. Eu te peço, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor traga e ministre a paz que excede todo entendimento. Guarda, Senhor, o Paulo de todo mal, e onde ele estiver nesse momento, eu te peço, Senhor, toca na vida dele, guarda ele à sombra das suas asas e ele estará em um local seguro. Eu oro pelos filhos da Tati, Senhor, eu oro por cada um desses pedidos que foram apresentados aqui. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que perderam seus entes queridos para o Covid, e oro também pelas pessoas que estão internadas, que haja cura, Senhor, que haja milagre, que haja refrigério para esses familiares que têm sofrido tanto. Eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Crie em nós, Senhor, todos os dias um desejo genuíno de buscar a sua presença, de buscar a sua palavra. Som dos nossos corações, Senhor, e que a motivação do nosso coração seja agradar ao Senhor, que não seja agradar a homens, mas que a motivação do nosso coração seja estar na sua presença e viver os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Eu profetizo milagre, eu profetizo restauração, eu profetizo que até o final desse propósito nós teremos muitos testemunhos, Senhor, e que cada um deles seja para a honra, glória e louvor do seu santo nome. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor coloque pessoas estratégicas na vida de cada uma dessas pessoas que foram apresentadas aqui. Que o Senhor coloque homens e mulheres de Deus na vida delas, para ser instrumento do Senhor na vida de cada uma delas. Muito obrigada, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridas? Para finalizar, eu quero falar com vocês, crie esse hábito, sabe, todos os dias, que não seja só esse momento que nós estamos juntas, que seja 10 minutos, mas tenha o hábito de ler a Bíblia diariamente, de falar com Deus, de abrir seu coração. Deus, Ele não quer de nós palavras bonitas, palavras decoradas, não. Deus quer que você fale aquilo que está no seu coração. Se você tem medo, se você está angustiada, se você está insegura, fala com Deus aquilo que está no seu coração. E você vai ver a transformação vindo. Peça para Ele te dar as palavras, colocar as palavras na sua boca. Mas não pense que você precisa falar palavras bonitas. Fala como se você estivesse falando com seu pai, como se você estivesse falando com uma grande amiga. E eu tenho certeza que isso vai trazer
transformação para a sua vida. Se acostume a ler a palavra. Se vocês quiserem, eu quero dar essa dica também. Leia o provérbio do dia antes, e aí se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui, que aí juntas a gente busca essa instrução, essa sabedoria, tá bom? E que Deus abençoe muito vocês. Uma ótima noite, uma noite de descanso, de refrigério. Se você que está aqui está sofrendo, creia na palavra, nas promessas de Deus. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E diz também que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, se você estiver triste hoje, estiver sofrendo, deita, dorme, declara a palavra, diz: Senhor, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. E quando você acordar amanhã, declara bênção sobre o seu dia. Declara: Senhor, eu declaro as misericórdias do Senhor sobre a minha vida nesse dia. Eu declaro as misericórdias do Senhor sobre a vida do meu filho nesse dia, sobre a vida do meu esposo, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se tiver uma coisa que eu desejo do fundo do meu coração, que faça diferença na vida de vocês nesses dias de propósito, é que vocês aprendam a tomar posse das promessas de Deus e orar declarando a palavra. Isso é algo que transformou minha vida, eu creio que vai ajudar muito vocês também. E para quem nunca ouviu isso, tem um livro que eu sempre indico, que me ensinou sobre isso, foi em um congresso que eu participei, e é um livrinho pequenininho da Valnice Milhomens, que chama Orando a Palavra. Esse livro nos ensina a importância de orar declarando as promessas de Deus e nos ensina também a começar a fazer isso, de orar declarando a palavra. Isso é muito forte, porque é como se você estivesse indo para Deus com uma oração já respondida. Então, que Deus abençoe muito vocês, que amanhã seja um dia abençoado na sua vida. Foque no positivo, aproveita a sua família. Pensa que família é o nosso maior presente, é o nosso maior ministério. Aproveite seus filhos, aproveite seus pais, aproveite seu marido. Desligue um pouco das redes sociais, tenha tempo de qualidade com eles. E que o seu domingo seja um domingo abençoado, tá bom, queridas? Eu vou parar um pouquinho pra gente tirar um print. Compartilha, coloca o versículo ou o seu maior aprendizado. Chame mais pessoas para estarem aqui conosco, ainda dá tempo. E amanhã estamos juntas aqui, mais uma vez, tá bom? Um grande beijo, que Deus abençoe vocês e até amanhã. Amém, Josete, Marciana, Angel, Tati, Keninha, Joselma, Kellen, obrigada por estarem aqui. Um grande beijo, gente. Boa noite, fiquem com Deus.